Então agora a gente vai ver como que a gente vai conduzir vozes em cima disso. A gente vai fazer um exercício de condução de voz. A gente vai pegar tudo que a gente já viu de condução e aplicar a essa regra da oitava. Nós vamos começar com ela ascendente e a gente tem aí o primeiro trecho, a regra inteira, e a gente tem os pontos de apoio sobre os quais a gente vai ficar bem atento e vai basear a nossa harmonização. A gente vai começar com 1, 7, 1 na ponta. A gente já viu essa condução várias vezes no movimento 1, 5, 1. Né? Tá vendo aí no primeiro grau tem um 1, no quinto grau tem um 7 e no primeiro grau, quando a gente volta, tem um 1. Essa é a nossa estrutura esqueleto. A gente pegou o 1, 7, 1 e vai basear nossa harmonização em cima disso. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos harmonizar de trecho por trecho, pensando nessa estrutura como um todo. Então, a primeira coisa que a gente fez, vamos colocar o trecho intermediário. Eu não vou nem mudar a harmonização, a construção de acorde no momento. Eu tenho um acorde em primeira inversão dobrando a terça, sem problema nesse momento, porque é só uma movimentação de baixo. Isso aqui não vai trazer problema para a gente agora, né? Então, o primeiro trecho a ser harmonizado é esse 1, 2, 3. O que eu vou utilizar ali? O quinto grau na segunda inversão com sétima. É só construir o acorde. A gente lembra que uma segunda inversão, a gente põe a quinta no baixo e a gente simplesmente completa o acorde na primeira inversão, na mão direita. No caso aqui, sétima, quinta, tônica e terça. Repare que eu estou fazendo duas coisas. Estou fazendo lei do menor caminho na voz mais aguda e, consequentemente, eu estou mantendo a ideia do 1, 7, 1, né? Na ponta aqui. Então, o que eu fiz? Tenho tônica, quinto grau na primeira inversão, na segunda inversão, quinta no baixo, completo o acorde na mão direita, resolve essa inversão, resolvi esse primeiro trecho da regra. Próximo trecho da regra agora, a gente já viu que é um segundo grau na primeira inversão, porém com sétima. Eu estou saindo de uma primeira inversão aqui. Lembra que quando eu tenho duas inversões, primeiras inversões em sequência, eu uso uma fechada e uma aberta, não é isso? Então, o fato da gente ter utilizado uma posição fechada no terceiro grau vai possibilitar a utilização de uma semi-aberta no quarto grau da escala, onde a gente tem uma outra primeira inversão. E aí o que a gente vai fazer? Se a gente fosse usar uma semi-aberta normal, a gente usaria isso aqui, Ré, Lá, Ré na mão direita. Só que o acorde tem uma sétima, então a gente substitui uma das tônicas por sétima, a gente continua tendo uma semi-aberta, que é uma estrutura incompleta na mão direita, com a sétima, a terça agora no baixo. E a gente chega no quinto grau. Então seria esse movimento. E a gente mantém a nossa proposta de 1, 7, 1 na ponta ainda, o 1 em cima do 2 e depois o 7 em cima do 5. Agora a gente vai para o próximo trecho. O próximo trecho tem mais uma questão interessante que a gente tem que observar. O quarto grau está em primeira inversão e o quinto grau está em primeira inversão também nesse sétimo grau da escala. Então a gente tem dois acordes em primeira inversão em sequência. Normalmente a gente usaria uma fechada e uma semi-aberta ou vice-versa. Para a gente manter essa proximidade do 1, 7, 1, a gente tem um certo problema aí. Porque do Sol para o Fá, do Sol para o Lá no baixo, a gente teria que fazer movimento contrário. E aí depois a gente teria que fazer um salto com todo mundo para resolver para o 1. Mas nós vamos pensar o seguinte agora. É o que eu já comentei com vocês um pouco em outro momento. Eu tenho dois acordes em semi-aberta na primeira inversão em sequência. Então, duas coisas. Eu vou mudar a estrutura, ou seja, qual é a nota dobrada vai ser diferente de um para o outro. E a segunda coisa, a sétima vai me ajudar nessa condução de voz. Se a gente olhar aí, olha, do Fá, a gente está escrevendo um Fá com o Lá no baixo, Fá e o Dó, como se esse Dó estivesse sendo dobrado.
O que vai acontecer aqui? Ó? Quando a gente vai para o Sol na primeira inversão, o baixo sobe para o Sol, aí agora aqui, ó, se eu subisse as duas notas, eu crio quintas paralelas. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o Fá na primeira inversão, o Fá da mão direita fica e vira uma sétima. Então o que era uma quinta virou uma sexta. A gente eliminou aquela quinta paralela. E agora, e o Sol que vai entrar ali no meio? Como é que a gente explica esse Sol? Ele é uma quinta paralela? Não. Ele era um dos Dós dobrado, a gente tinha dois Dós aqui, um sobe para o Ré e o outro desce para o Sol. Então a gente não tem movimento de quintas paralelas, a gente pode fazer essas duas primeiras inversões em semiaberta por causa dessa adição da sétima. E aí a gente tem a regra da oitava em movimento ascendente completo. Vamos ouvir ela como um todo agora. Fica fácil de ouvir e perceber como que a gente tem uma sensação de movimento e de repouso, de movimento e de chegada. A gente sente um repouso quando a gente chega no quinto grau, mesmo ele estando depois de um segundo grau com sétima e ele não ser a tônica da tonalidade, a gente sente um certo repouso, né? Um repouso intermediário. E a gente sente um repouso maior ainda quando a tônica retorna no final dessa regra ascendente. Uma forma interessante de estudar isso, para quem quer estudar isso no piano, lógico estudar em todos os tons. Mas o que a gente pode fazer é dividir a regra nas 3 etapas. Então a gente começa com a primeira, essa pausa, esse tempo prolongado no terceiro e no quinto, te dá um tempo para sentir, ouvir e preparar para a próxima etapa. Então a gente só faria. Aí repousa. Agora faz o próximo. E agora o próximo.